A agropecuária do Brasil gerou 56.041 vagas de emprego com carteira assinada nos 2 primeiros meses de 2021. Esta demanda por mão de obra rural está 192% acima do mesmo período do ano passado. Esses dados comprovam que o agro está aquecendo a economia do Brasil. Este foi o tema da minha coluna publicada no Poder 360, com o título A Interiorização do Desenvolvimento. Em 2020, o ano passado, o agro brasileiro já havia mostrado um excelente resultado na contratação de pessoal. Em todo o ano anterior, foram 61.637 vagas de trabalho, o melhor desempenho da agricultura e da pecuária dos últimos 10 anos. Vejam só, mesmo em plena pandemia, o agro do Brasil gerou novos e bons empregos. Esses dados são do CAGED, o Cadastro de Empregos e Desempregados do Ministério da Economia. O novo mundo rural está conseguindo combinar o avanço tecnológico com a geração de emprego. Isto é inesperado, isto é sensacional. Todos sabem que é uma equação difícil você compatibilizar tecnologia com emprego, porque sabidamente o desenvolvimento tecnológico em geral destrói antigas ocupações em toda a economia. Basta ver o setor bancário, por exemplo. Cada vez que você vai na máquina e aperta o botão, aquela máquina lá tirou muito emprego que antes ficava lá no caixa do banco, lembra? Aquelas filas que a gente fazia. Muito bem. Graças ao seu dinamismo econômico, porém, e influenciado sobremaneira pelos estímulos do mercado externo, a agropecuária brasileira está oferecendo empregos com carteira assinada pelo interior do Brasil afora. Isto é que precisa ser notado. Poucos estudiosos têm prestado atenção neste fenômeno econômico que está acontecendo agora no século XXI. Um processo de interiorização do desenvolvimento brasileiro. Os efeitos positivos dessa fase recente do desenvolvimento nosso ainda não se mostram plenamente. Nós estamos começando a perceber uma mudança de paradigma. Mas quem viaja pelo Brasil já percebe novos polos de progresso sensacionais que começam a surgir pelo interior do país. Em lugares onde nada existia, surgem quase que milagrosamente supermercados, shopping centers, revenda de máquinas, hospitais, aeroportos, faculdades e universidades. É incrível o que está acontecendo. Se você quiser verificar, comprovar o que eu estou dizendo, o que eu escrevi, basta ir, por exemplo, em Luiz Eduardo Magalhães, que fica a 1.000 quilômetros de Salvador, no rumo do oeste. Vá lá a Sinop, no nortão do Mato Grosso, pode ir também em Balsas, no sudeste do Maranhão. São polos de progresso espalhados pelo interior do Brasil. Em outros locais, nesses locais não existiu nada, surgiu uma riqueza. Em outros locais havia pobreza, e essa pobreza está sendo substituída pelo novo ciclo de riqueza trazida pela agricultura e pela pecuária. É o caso de Uruçuí, no Piauí, Catalão e Rio Verde, Goiás, Araguaína, Gurupi, no Tocantins, Monte Carmelo, Patrocínio, em Minas Gerais. Cidades mais antigas que se renovam com o progresso verificado na agricultura. A partir da porteira das fazendas, surgem fortes cadeias produtivas, que nós estamos chamando, no seu conjunto, por agronegócio. Agronegócio, portanto, é o conjunto das cadeias produtivas ligadas à agricultura e à pecuária. Essas cadeias produtivas estão construindo um novo Brasil longe do litoral. A história do mundo e a história do Brasil se inicia pela costa, pelo litoral, né? Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo já um pouco mais longe. Agora não, agora o Brasil está crescendo lá longe da costa. Este é um efeito extraordinário. Em economia, nós chamamos um efeito multiplicador quando uma atividade impulsiona outras. Tipicamente é o que está acontecendo com o agro nacional. A cada emprego rural
gerado na atividade agrícola, estão surgindo muitas ocupações urbanas. Por exemplo, mecânicos, comerciantes, prestadores de serviço, vendedores de lojas, professores, médicos. Em geral, esse efeito multiplicador que acontece no agro, puxa o emprego no urbano e gera renda em outros setores da economia. E por isso o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios, está crescendo nesses polos agrícolas espalhados pelo país afora. Está assim, e isso é muito interessante, os professores que dão aula para a turma que vai fazer Enem, que dão aula sobre história do Brasil, sobre economia do Brasil, ou sobre economia rural, economia agrária, preste atenção nisso e transmitam isso aos seus alunos. Parem de ficar repetindo só o passado. Vamos falar do que está acontecendo no presente. O presente é o seguinte: está acontecendo uma certa reversão da história. Porque no passado sempre coube à agropecuária liberar mão de obra para o processo de industrialização. E o que nós estamos vendo agora é que inverteu o processo. A agropecuária, ao invés de ser retardatária do desenvolvimento, ela que está puxando o desenvolvimento brasileiro. Dois detalhes são importantes nessa análise que eu estou fazendo. Primeiro, sabe qual é a atividade agrícola que mais gerou empregos nesse último ano? Pois espante, a soja. Sim, a sojicultura foi responsável sozinha por 13.396 empregos com carteira assinada e salários médios muito acima da média do Brasil. Na soja, uma lavoura extremamente mecanizada, tecnificada, mas que está em expansão nas fronteiras agrícolas especialmente. Mas um outro fenômeno acontece simultaneamente. Quando você vê qual foi o estado onde mais vagas foram abertas para a agricultura e a pecuária, sabe aonde? Em São Paulo. Mais da metade das vagas em São Paulo. Então, além das fronteiras que se expandem, né, você tem uma incorporação, um aquecimento e com incorporação de mão de obra nas agriculturas tradicionais, como São Paulo, por exemplo. Quais setores que se gerou posto de trabalho? Cana-de-açúcar, avicultura, produção florestal, citricultura, bovinocultura de corte e de leite, a atividade leiteira. Conclusão: a agricultura não pode mais ser considerada, como no passado nós considerávamos, um setor primário, uma atividade primária, que era retardatária do desenvolvimento, como eu disse. Agora não. Agora mudou a lógica, mudou o paradigma. Quem está puxando a indústria é a agricultura brasileira. Por isso é que eu termino meu artigo dizendo: o Brasil está precisando de uma nova teoria do desenvolvimento. Nessa nova teoria que os economistas, por favor, formulem a partir dessa realidade, esses são os fatos, né? Os fatos exigem uma nova teoria, uma nova forma de você construir o futuro. Nesse futuro, a agricultura 4.0 vai ter um lugar de destaque fundamental.